paz do Senhor, meus amados irmãos. É com muita alegria que recebi o convite do pastor Jeremias para trazer uma palavra de Deus para todos nós. Quero compartilhar com todos duas palavras e fazer uma relação entre elas. A primeira está em Mateus capítulo 7, o versículo 24 e o 25. E o segundo está em Romanos capítulo 10, versículo 17. Para nós aprofundar um pouquinho o tema, ouvir, crer e praticar a palavra de Deus. Porque Mateus 7, 24 e 25 assim diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Em Romanos 10, 17, assim diz: logo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós vivemos hoje um tempo de muitas vozes. Vozes das redes sociais, da cultura, da política, da religião e até da nossa própria emoção. Porém, meus irmãos, Jesus ele encerra o Sermão do Monte deixando claro para todos nós que não é suficiente ouvir muitas vozes, nem mesmo ouvir a palavra de Deus, se essa palavra não for crida, crer e ser praticada. Aleluia. Cristo, meus irmãos, não termina seu ensino com uma promessa confortável para nós, mas com um alerta solene. Todos nós, não tem exceção, meus irmãos, todos nós estamos construindo uma casa. Mas a grande pergunta não é se as tempestades virão, mas sobre qual fundamento eu e você estamos edificando a minha e a tua, a nossa vida. Aleluia. Porque a palavra diz, né? Ouvir a palavra é o ponto de partida da minha e da tua fé. E Romanos afirma claramente isso. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Aleluia. Então, meus irmãos, a fé bíblica não nasce do sentimento, nem da tradição, nem do esforço humano. Ela nasce de ouvir a palavra viva de Cristo Jesus. Aleluia. No entanto, é importante nós observarmos. Ouvir na Bíblia não é apenas captar sons com os ouvidos. O verbo aqui usado nas Escrituras carrega a ideia de acolher, receber com atenção e submissão. Muitos de nós ouvimos sermões, lemos a Bíblia, escutamos louvores, mas continuamos espiritualmente, meus irmãos, estagnados, porque o ouvir não se transforma em fé viva. Aleluia. Então, meus irmãos, o problema não está na palavra. Ela é poderosa, ela é viva, ela é verdadeira, mas na forma como esta palavra é recebida. Aleluia. O homem prudente deve ouvir e praticar, porque Jesus diz em Mateus 7, 24, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica. Aqui, meus irmãos, eu vejo claramente a diferença entre o homem prudente
e o insensato. Ambos ouvem, mas apenas um pratica, aleluia. O homem prudente entende que ouvir a palavra gera responsabilidade. Ele sabe que a fé verdadeira não é apenas concordar intelectualmente com Jesus, mas submeter a vida ao que ele diz. Glórias a Deus, aleluia. Praticar a palavra, meus irmãos, envolve obediência, mesmo quando é difícil. A confiança, mesmo quando eu e você não entendemos. A perseverança, mesmo quando nós não vemos resultados imediatos. Esse homem constrói sobre a rocha, que é o próprio Cristo e seus ensinamentos. Aleluia. A casa, meus irmãos, representa a vida, simboliza tudo aquilo que somos e que construímos. A nossa fé, a nossa família, nosso caráter, nossas decisões, nosso futuro eterno. Aleluia. Porque a aparência externa, meus irmãos, da casa pode ser bonita, sólida, admirável. Porém, o verdadeiro teste não é a aparência, mas o fundamento. Aleluia. E isso, meus irmãos, é possível. Ter aparência de cristão, falar a linguagem evangélica, conhecer versículos, frequentar a igreja e ainda assim estar construindo sobre areia. Se não houver a prática diária, cotidianamente, da palavra de Deus. Aleluia. Meus irmãos, as tempestades, elas são inevitáveis, porque Jesus diz que a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram. Note, meus irmãos, que as tempestades não escolhem casa. Elas atingem tanto o prudente quanto o insensato. Aleluia. Na vida cristã, meus irmãos, as tempestades podem ser crises familiares, doenças, perseguições, perdas, dúvidas, provações espirituais. A diferença, meus irmãos, não está em passar ou não por tempestades, mas eu e você permanecer de pé quando essas tempestades chegarem. A fé, meus irmãos, que vem do ouvir, sustenta na tempestade. Em Romanos 10:17, nos ajuda a entender por que a casa não cai. Aleluia. A palavra diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Quando a palavra é ouvida, meus irmãos, crida e praticada, a minha e a tua fé se fortalece. Os nossos corações se firmam, as nossas mentes se renovam e as nossas vidas se alicerçam em Cristo. Aleluia. Então, meus irmãos, a nossa fé, ou essa fé que nós temos, ela não é superficial. Ela não depende das circunstâncias. Ela está enraizada na verdade eterna da palavra de Deus. Aleluia. A rocha não impede a tempestade, mas impede a queda. Aleluia. Jesus, meus irmãos, ele não prometeu a ausência de lutas. Ele prometeu que eu e você teríamos estabilidade em meio a essas lutas. A casa, meus irmãos, não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A rocha, meus irmãos, ela não se move, ela não se desfaz e ela não depende do clima. Cristo é a rocha, aleluia. Sua palavra é firme. Quem constrói sobre ele pode até se abalar, aleluia, mas não será destruído. Glórias a Deus. Meus irmãos, esta palavra, ela é maravilhosa. Eu quero assim, que eu e você
possamos pensar sobre esta pergunta que eu quero fazer para cada um de nós. Que tipo de construtor eu e você somos? A pergunta final de hoje, ela ecoa, meus irmãos. Será que eu e você estamos apenas ouvindo ou também praticando? Nossa fé é apenas verbal ou transformadora? Nossa casa está sobre a rocha ou está sobre a areia? Meus irmãos, ouvir a palavra gera fé. Crer na palavra gera obediência. Obedecer a palavra, aleluia, gera com toda certeza uma vida inabalável, aleluia. Hoje, meus irmãos, o Senhor Jesus nos chama a ouvir com o coração aberto, crer com uma fé verdadeira e praticar com uma obediência sincera, aleluia. Que eu e você não sejamos apenas ouvintes, mas construtores prudentes, firmados em Cristo, para que quando toda e qualquer tempestade vier, eu e você possamos realmente, verdadeiramente, de pé, permanecer para a glória de Jesus Cristo. Aleluia. Eu entrego essas palavras em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.